Hein, galerinha? Então, comparativo e superlativo. Já de uma geral, usar comparativo em inglês. Orações desse idioma são feitas como no português, ou seja, lembram muito tudo aquilo que você aprendeu quando estudou o grau dos adjetivos na escola. Não sei se foi o caso de vocês, né? Que lá você não confira então em mais essa lição de gramática para usar os comparativos superlativos. Quase tão fácil quanto o nosso. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas no dia a dia usamos o comparativo para quase tudo. Ou seja, para pedir uma xícara uma camiseta nova, é diferente. O comparativo ele é super usado. Então, confira a seguir as poucas regras para ficar craque no comparativo. Então, inicialmente, comparativo de superioridade, ou seja, adjetivos com uma ou duas sílabas. Em português, para indicar superioridade, nós usamos a expressãozinha aqui, ó. Em inglês, olha só, para esses adjetivos de uma ou duas sílabas, usamos a expressão em inglês, ó, adjetivo mais bem. Aí eu tenho o seguinte exemplo, né? Ó. My cup of coffee is bigger than yours. Minha xícara de café é maior do que a sua. Ou seja, nessa frase aqui, ó, a questão do comparativo é a comparação feita entre termos proporcionais, ou seja, são comparados pessoas com pessoas, animais com animais, objetos com objetos e coisas com coisas. Ou seja, o que está sendo comparado aqui nessa frase, quando eu digo assim, minha xícara de café é maior do que a sua. O que está sendo comparado aqui são as xícaras, né? Quer dizer, eu estou comparando a minha xícara com a sua. Agora, o tipo de grau de relação que a gente vai analisar, qual é a intensidade que é dada entre os dois. Por exemplo, eu estou dizendo que a minha xícara de café é maior do que a sua. Quando eu digo que é maior do que a sua, quer dizer que ela é mais, né? Então, quando eu digo que é mais, então é algo superior. Então, essa frase, ó, quando eu digo minha xícara de café é maior do que a sua, então aqui eu tenho um exemplo de comparativo de superioridade, né? Comparando a minha xícara com a sua, dizendo que a minha é maior. Comparativo de superioridade. Então tem aqui, né? My cup of coffee is bigger. Ó, o comparativo está nessa parte em negrito aqui, ó. Bigger than, né? Maior que a sua. Depois temos, se queremos indicar inferioridade, quer dizer para baixo, né? Ó, em inglês, vamos usar a mesma expressão que usamos no português, que é menos. Quando é superioridade, é mais. Quando é inferioridade, é menos. Então temos aqui, ó, menos adjetivo mais que. Aí eu tenho aqui no próximo quadro, né, ó, em inglês, para adjetivos nós utilizamos o seguinte, ó, a expressão less, que significa menos, né, o adjetivo, e than, que significa que. Aí eu tenho o seguinte exemplo, ó, John is less tall than his brother was at the same age. John é menos alto que seu irmão quando tinha a mesma idade. Ou seja, temos um comparativo de inferioridade, onde estão sendo comparados John e seu irmão, né? Sendo que o grau de relação aqui e intensidade na frase está dizendo que um é menos alto do que o outro. Então, é comparativo de inferioridade. Se fosse comparativo de
Superioridade seria exatamente o contrário, né? O John é mais alto do que seu irmão, quando tinha a mesma idade. Em inglês está aqui a forma em negrito, né? O comparativo começa aqui, né? Ó, less, adjetivo tall, than, menos alto que, né? Então, comparativo de inferioridade. Nesse caso de inferioridade, não há regras diferentes em função do número de sílabas do adjetivo. Ó, nesse trecho, quando ele diz assim, ó, nesse caso de inferioridade, não há regras diferentes em função do número de sílabas do adjetivo. Essa questão de sílabas, pessoal, a questão de regrinhas de sílabas só acontece no comparativo de superioridade, em que se é avaliado a quantidade de sílabas do adjetivo. Quando tem uma ou duas sílabas, é uma regrinha. Quando tem a partir de 3 para cima, já é outra regrinha. Então, essas variações de questão de sílabas só acontecem no comparativo e superlativo de superioridade. No grau comparativo de inferioridade e igualdade, não acontece nenhuma alteração. É só utilizado as bases das regrinhas que eu estou dizendo aqui agora, né? Ó, por exemplo, comparativo de inferioridade usa-se less, que é menos, né? O adjetivo que já vem na frase e depois than. Então, ó, oralmente, entretanto, usaremos com mais frequência a forma negativa da expressão de equivalência. Por exemplo, John is not as tall as his brother was that's the same age. John não é tão alto quanto seu irmão quando tinha a mesma idade. Né? Aqui eu estou falando de uma frequência de forma negativa, né? Mas sem muita equivalência. Estou dizendo que ele não é alto. Só que aí, gente, já tem um detalhe. Ó. Atenção. Nessa parte, quando eu uso then, preste atenção, quiser anotar no caderno, vocês que sabem. Quando eu utilizo aqui, ó, less mais adjetivo mais than, é comparativo de inferioridade. Agora, quando eu uso aqui, gente, ó, atenção, ó, esse trechinho bem aqui, ó, que eu acabei de colocar de azul aqui, ó, as, tall as. Aqui eu tenho o quê, ó, as mais o adjetivo mais as. Aqui eu tenho um exemplo de comparativo de igualdade. Gente, quando você fala comparativo de igualdade, a regrinha, né, a expressãozinha a ser utilizada é esse daqui, né, ó, o as, que eu já coloquei aqui, né, as, mais o adjetivo, mais as. Ó, na mesma estruturinha desse daqui, ó, só muda que, por exemplo, aqui em vez de less é as, e em vez de than é as, na outra parte. Ou seja, tão, adjetivo, que, o quanto. Só que nesse caso dessa frase, ó, eu tenho aqui a palavra not, ó. Por isso que já está até de negrito, ó. Not as tall as. Não é tão alto. Então, quando eu digo aqui que não é tão alto quanto seu irmão, é um comparativo de igualdade da forma negativa. Só que tem um detalhe, ó. Quando eu digo que ele não é tão alto quanto seu irmão, por exemplo, eu estou fazendo um grau de comparação de igualdade, né? Sem muita equivalência, no sentido da expressão de dizer que é mais ou menos. Eles estão praticamente no mesmo patamar, na mesma igualdade. Só que, nesse caso, quando eu coloco não, né, dá uma expressão de forma negativa, né? Mas, nesse caso, é igualdade. Aí depois tem mais exemplos aí nas outras videoaulas e algumas frases. Depois temos aqui, ó, confira os exemplos. Veja a seguir algumas frases de exemplo com os adjetivos curtos mais usados no comparativo em inglês. Nós estamos falando de comparativo de superioridade, viu, gente? O exemplo 1 aqui, ó, tall, que é alto. Olha só. Quando o adjetivo ele é curto, gente, ó, bem aqui nesse comecinho, ó. No comparativo de superioridade em inglês com adjetivos curtos de uma ou duas sílabas, olha só, é colocado o adjetivo mais a terminação er e depois then. Só que esse then aqui já sabe que é que, né? Então, lá naqueles exemplos que eu vou mostrar aqui agora, é só essa expressão mais e a palavra do adjetivo. Então, ó, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, eu tenho lá, tall, taller. Tall é alto, taller,
mais alto. Exemplo. Eu tenho aqui, ó. I am taller than you. Aí eu tenho a frase, ó. Eu sou mais alto ou mais alta que você. Quais itens estão sendo comparados aqui? Eu estou comparando eu com você. Ou seja, qual o grau de comparação entre nós dois? Que intensidade tem? Quer dizer que eu estou dizendo que eu sou mais alto que você. Comparativo de superioridade, certo? Então, no inglês tem aqui o adjetivo tall, né? Só foi acrescentado o er, né? O taller. Tall, alto. Taller, mais alto. Mesmo caso de fast, não. Fast, faster. Fast é rápido. Faster, mais rápido. Aí eu tenho a frase aqui, ó. Catherine drives faster than her boyfriend. Catherine dirige mais rápido que o namorado dela. Ou seja, eu estou lançando aqui uma frase com um grau comparativo de superioridade, dizendo, nessa comparação, que eu estou comparando o modo de dirigir de Catarine em relação ao namorado dela. Ou seja, eu estou comparando Catarine com o namorado dela, dizendo que ela dirige mais rápido. Então, é um grau comparativo de superioridade, certo? Então, Catarine, nesse caso, ela é superior ao namorado dela no termo de direção, né? De dirigir, beleza? Que é aqui, ó, o comparativo de superioridade no inglês está nesse trecho aqui, ó, faster. Beleza? Temos aqui, ó, clean, que é cleaner, limpo, mais limpo. My car is cleaner than yours. Sai daí, coisinha. Ó. My car is cleaner than yours. O que foi que deu aqui? Ativou bem aqui rapidinho. Ah, voltou. Então temos aqui, ó. My car is cleaner than yours. Meu carro está mais limpo do que o seu. Estou comparando o meu carro com o seu. Estou dizendo que o meu está mais limpo. Comparativo de superioridade. Quer dizer que eu sou mais organizado, sou mais limpinho, né? Sou mais higiênico com o meu carro. Beleza? Terceiro exemplo, temos aí. Terceiro não, quarto. Lady, later. Tarde, mais tarde. Temos aqui o exemplo, ó. Your brother will come later than you. Seu irmão chegará mais tarde do que você, né? Novamente temos aqui um caso de comparativo de superioridade. Estou fazendo uma comparação entre seu irmão e você. Quer dizer que entre vocês dois, seu irmão chegará mais atrasado, mais tarde, né? Narrow, narrower. Estreito, mais estreito. Então aqui, ó. This street is narrower than the previous one. Esta rua é mais estreita que a anterior. Ou então esta rua, comparada com a outra anterior, é mais estreita. Comparativo de superioridade também. As exceções, sim, sempre existem algumas. Fácil, não? Bom, para complicar um pouco, há alguns adjetivos muito usados e que não respeitam essa regra. Mas, como você verá, eles são fáceis de memorizar. Gente, muita atenção, pesquise videoaulas nas dúvidas sobre esse conteúdo. Comparativos de adjetivos em inglês, certo? Pode ser que vocês encontrem a explicação que esteja mais dentro do contexto de vocês, mas bora estudar. Ó, adjetivos irregulares, pessoal, ó, que tem alterações, ó. Por exemplo, quando eu tenho um adjetivo good, que é bom, não existe a expressão mais bom. E também não existe mais bom. Ou você é melhor, ou você é melhor. Não existe nem mais bom, nem menos bom. Ou você é melhor, ou você é melhor. É o caso aqui, ó, do adjetivo good. Ó. Good tem o plural irregular. Preste bem atenção. Ó. Good significa bom. Better, ó, better significa melhor. A frase, exemplo. My mother is a better cook than yours. Minha mãe é melhor cozinheira que a sua. Ô, tristeza. Estou comparando a minha mãe com a sua, dizendo que a minha é melhor cozinheira. Comparativo de
superioridade. Só que uma atenção bem maior. Quando tem na frase o adjetivo good, se tratando de comparativo de superioridade, nas frases seguintes, na formação será better. Better será sempre usado nas frases, no sentido que eu estiver utilizando a palavra melhor no termo de comparação de adjetivos em nível de superioridade. O outro adjetivo irregular, bad, que é mal ou ruim, olha só, mal ou ruim. O adjetivo irregular no comparativo de superioridade será worse, que é pior. Exemplo, your accent is worse than mine. Seu sotaque é pior do que o meu. Vixe, Maria. Quer dizer que o seu sotaque ganhou do meu no termo de ser ruim, né? Então, o seu sotaque é pior do que o meu, comparativo de superioridade. Ô, lasqueira, né? 3. Far, que é longe. Further, olha a diferença, ó. Far, further, mais longe. I live further than you from the city center. Eu vivo mais longe do centro da cidade do que você. Olha só. Estou dizendo que eu moro bem mais longe do que você em relação ao centro da cidade. Comparativo de superioridade. Outros irregulares temos aqui, né? Much, many, que é muito ou muitos. O adjetivo irregular é more, mais. Então, a expressão muito mais, ou então mais muito, elas são exageros, né? Vício de linguagem. Então, ou é mais, ou é menos. Certo? Um detalhe, ó. He has more skills than his father. Ele tem plus habilidades que seu pai. Gente, uma correção rapidinha aqui, ó. No lugar desse plus, esse plus aqui significa o sinal de mais em inglês, que é plus, né? Então, coloquem aí, a tradução de plus é mais, viu? Foi um pequeno erro de digitação que eu tô vendo isso aqui agora. Ó, ele tem mais habilidades que seu pai. Ele tem mais habilidades que seu pai. Mais habilidades que seu pai. Comparativo de superioridade. Depois temos aqui, ó, little, que é pouco, né? Não existe mais pouco, sim, menos. Less. Então é igual falar assim, coloca mais pouca comida para mim. Mais pouca comida está completamente errado, velho. O correto é coloque menos comida para mim. Ou então mais comida para mim, certo? A expressão muito mais é um termo exagerado no visto de linguagem, né? Linguagem coloquial. Então, eu tenho a frase aqui, ó. I have less money in my bank account than in my pocket. Eu tenho menos dinheiro na minha conta do que no meu bolso. Tô lascado, né? Então, é um comparativo de superioridade em relação do dinheiro na minha conta em relação à minha conta. Ou seja, em termos de superioridade. Ou seja, na minha conta tem menos dinheiro do que no meu bolso. Depois temos aqui, ó, duas regras para as exceções. Ó. Atenção aqui nesse trecho. Além disso, no comparativo em inglês, há outras exceções que podemos agrupar nessas duas regras. Atenção. Primeiro, para os adjetivos que terminam em Y, o Y se torna I. Depois acrescenta-se er. Resumindo, para os adjetivos, gente, ó, que sejam de duas sílabas e forem terminados em Y, precedido de consoante, preste atenção no que eu estou acabando de falar aqui para vocês. Ó. No lugar desse Y aqui, ó, vocês vão colocar, gente, ó, em todo adjetivo que for precedido de consoante, no lugar do Y será colocado IR, certo? Ó, IR. Então tá aqui, né? Ó, happy, feliz. Happier, mais feliz. Busy, ocupado, ocupada. Busier, mais ocupado, mais ocupada. Examples. Children are generally happier than adults. As crianças geralmente são mais felizes que os adultos, né? Comparativo de superioridade. I am busier than before, now that I have a new job. Eu estou mais ocupado do que antes, agora que eu tenho um novo emprego.
comparativo de superioridade também. Regra 2, das exceções. Atenção, tem que frisar bem nessas partes que estão de negrito. Ó. Para os adjetivos com uma sílaba que terminam em uma vogal mais uma consoante. O tão sonhado e chamado CVC. As 3 letras, se forem nesse formato, consoante, vogal, consoante, o que acontece? Duplica-se a última consoante mais o R. Ó. Big, ó, CVC, consoante, vogal, consoante. As 3 letras, né? Consoante, vogal, consoante. Então, o que acontece? Dobra-se a última, que no caso é G, mais a terminação R. Big, grande. Bigger, maior. Porque não existe a expressão mais grande, nem mais pequeno. Ou é maior ou menor. Fat, gordo ou gorda. Fatter, fatter, mais gordo ou mais gorda. Gin, dinner. Gin é magro ou magra. Dinner, mais magro ou mais magra. Examples, temos aí 2 exemplos aí, né? Olha só um. Eu tenho aqui, ó. The cat is fatter than the dog. O gato é mais gordo que o cachorro. Esse tá bem mais cuidado, hein? O gato é bem mais gordo que o cachorro. Depois, ó, o comparativo em inglês com adjetivos longos, 3 ou mais sílabas. Temos aqui, ó. Para os adjetivos longos com 3 ou mais sílabas, a construção do comparativo em inglês é ainda mais parecida com a do português, não. Podemos traduzir literalmente. As seguintes 2 expressões, ó, em português, ó, mais adjetivo mais que, comparativo de superioridade. Ou menos adjetivo mais que, comparativo de inferioridade. Em inglês fica o more, adjetivo than, comparativo de superioridade, para adjetivos a partir de 3 sílabas. Less, adjetivo mais than, comparativo de inferioridade. Aí eu tenho lá, né, para adjetivos já com adjetivos grandes, ó, não tem aquelas outras regrinhas de colocar er, não. Já é diretamente a expressão more, adjetivo mais than. Primeiro exemplo, ó, my shoes are more expensive than yours. Meus sapatos são mais caros do que os seus. Quer dizer que em relação aos meus sapatos e os meus são mais caros. Então, são superiores, os meus são superiores em termos de preço. Né? Então, é comparativo de superioridade. Segundo, my bag is less expensive than yours. Minha bolsa é menos cara que a sua. Então, quer dizer que entre a minha bolsa e a sua, a minha é menos cara. Né? A minha é mais barata. Né? Comparativo de inferioridade. The landscape in New Zealand is more beautiful than in Australia. A paisagem da Nova Zelândia é mais bonita que a da Austrália. Comparativo de superioridade também. Que a paisagem da Nova Zelândia é mais bonita do que a que tem na Austrália, né? Por aí vai. Superlativos. Agora vamos ver superlativos, ou seja, como falar o mais alguma coisa de todos. Gente, rapidinho. Comparativo é quando se compara termos proporcionais da mesma quantidade de proporção, né? Pessoas com pessoas, objetos com objetos, animais com animais, coisas com coisas. O superlativo também é uma comparação, só que tem um detalhe. É a comparação de, por exemplo, de um termo específico em relação a um grupo no geral. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Paulo é mais inteligente do que Ana. Eu estou dizendo que Paulo é mais inteligente do que Ana. Comparativo de superioridade entre 2 pessoas. Entre Paulo e Ana, né? Paulo é o mais inteligente. Então, 2 pessoas. Comparativo de superioridade. Agora, se eu disser assim, Paulo é o mais inteligente da turma. Olha, Paulo é o mais inteligente da turma, é o mais inteligente da escola, é o mais inteligente da família. Então, quer dizer, eu estou comparando Paulo em relação a um grupo de modo geral. Tanto da sala, quer dizer, se eu digo assim que o Paulo é mais inteligente da turma, quer dizer que dentre todos os alunos da sala, ele é o mais inteligente. Então, aí é grau superlativo de superioridade, certo? Agora, se eu comparar ele somente com um outro aluno, Paulo é mais inteligente do que Ana,
Então, eu estou comparando só os dois. É comparativo de superioridade. Agora, quando eu comparo um termo, uma pessoa em relação ao grupo no geral, Paulo é o mais inteligente da turma, é o mais inteligente da família, etc. Então, é superlativo de superioridade. Beleza? Só essa dica. Então, em inglês, a questão do superlativo, voltando aqui para a telinha, usa-se a terminação EST. Ou seja, para palavras até de duas sílabas, olha só, duas sílabas, adicionamos a terminação est. Atenção. Cheap, barato. Olha só. Agora, no superlativo, gente, ó, tem que, antes do adjetivo, sempre tem que ter esse aqui, esse artigo de. Esse artigo de é o artigo definido o, a, os, as. Então, obrigatoriamente, antes do adjetivo no grau, superlativo de superioridade para adjetivos de até duas sílabas. Até duas sílabas. Então, é uma ou duas. Coloco o artigo de. E o principal adjetivo, né? Olha só. Coloca-se a terminação est. Certo? Então, ó, the cheapest é o mais barato. Exemplo. This is the cheapest car you can find around here. Esse é o carro mais barato que você vai encontrar aqui. Ou seja, qual que é a comparação que eu estou fazendo nessa frase? Ó, estou dizendo que esse carro, vamos supor, estou te mostrando um carro, né? E dizendo que é o mais barato que você vai encontrar aqui. Quer dizer, vamos supor que nós estamos numa loja ou numa concessionária, né? Ou numa loja de vendas. Aí tá lá um monte de carro, aí eu te aponto esse daqui, olha, esse aqui é o mais barato que você vai encontrar aqui. Quer dizer que dentre aqueles outros carros que estão ali no pátio, né, esse é o mais barato. Então é grau superlativo de superioridade. Beleza, galerinha? That's okay. Next page. E aqui tá travando, essa internetinha chatinha. Tem uma travadinha, só um instantezinho aí, gente. Deu uma bugadinha aqui, vou voltar novamente aqui, deixa eu achar. Deixa eu achar ele aqui. Foi fechar mesmo, que chique. Um instantezinho aqui, gente. Então, tá bom. Um instantezinho para voltarmos à ativa novamente. Então, nós estávamos aqui, né? Ó. Então, este carro mais barato que você vai encontrar aqui. Então, em relação aos outros carros lá do local, ele é o mais barato, beleza? Temos aqui o adjetivo hot, ó, CVC, ó, quente. Aí é colocado, dobra-se a última consoante, né? No caso, ante, porque ele é CVC. E mais a terminação ST. The hottest, o mais quente. Exemplo. Today is the hottest day of the year. Hoje é o dia mais quente do ano. Oh, tristeza. Tá pegando fogo. Então a expressão aqui, ó, the hottest, né? É o dia mais quente do ano. Ou seja, que dentre os outros, todos os outros dias do ano, hoje é o dia que está sendo mais quente. Então, superlativo de superioridade. Então, é uma questão de análise, né? Uma questão de lógica e analisar o contexto de cada um. O próximo adjetivo temos aqui, né? O high, que é alto. The highest, o mais alto. Exemplo. This is the highest mountain in the world. Essa é a montanha mais alta do mundo. Quer dizer que dentre as outras montanhas, esta é a mais alta, comparativo de superioridade. Tall, que é alto, the tallest, o mais alto. The tallest man in the world, o homem mais alto do mundo. Estou mostrando aqui, esse é o homem mais alto do mundo. O carinha mora logo ali. Short, que é baixo. The shortest, o mais baixo. Por exemplo,
A frase the shortest person in my family is my sister. Ou seja, a pessoa mais baixa na minha família é a minha irmã. Ô, tristeza. Quer dizer que dentre todos os outros meus familiares, a minha irmã é a mais baixa, né? Superlativo de superioridade. Ok, guys, folks. Temos agora aqui a adição da palavra most. Ó. Para palavras com mais de 2 sílabas, olha, pessoal, cuidado. Essa que nós acabamos de ver aqui, ó, são esses primeiros exemplos aqui, são para adjetivos até 2 sílabas, ou seja, entre uma ou 2 sílabas. Já essa outra parte aqui, lembrando que estamos falando agora de superlativo de superioridade. Essas regrinhas só são nesse trecho. Agora aqui, ó, para palavras com mais de 2 sílabas, vamos adicionar a expressão the most, o mais, antes do adjetivo. O adjetivo sempre permanecerá o mesmo, só que dessa vez eu utilizarei a expressão the most. Lembrando que o uso de most, aqui nesse caso, é utilizado em frase do superlativo de superioridade para adjetivos a partir de 3 sílabas, beleza? A partir de 3. Quer dizer, de 3 sílabas acima, no grau superlativo de superioridade, usa-se the most. Por exemplo, intelligent, inteligente, vai ficar no superlativo de superioridade. The most intelligent, o mais inteligente. Exemplo, my friend Bob is the most intelligent person I know. Meu amigo Bob é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Que tal? Que dentre as outras pessoas que ele conhece na vida dele, o amigo Bob é o mais inteligente, né? Interesting, interessante. The most interesting, o mais interessante. Example, my story teacher is the most interesting teacher I have. Meu professor de história é o professor mais interessante que eu tenho. Interessante no sentido de ser o cara mais sofisticado, a metodologia que chama atenção, a maneira de como ele conduz a aula, né, de como chama a atenção dos alunos em relação aos outros professores. Boring, entediante ou chato. The most boring, o mais entediante ou mais chato. Na frase, that movie was the most boring movie I have ever seen. Aquele filme foi o filme mais entediante que eu já vi. Nossa, eu assisti um filme e dentre todos os outros filmes que eu já assisti, aquele filme foi o mais entediante. Superlativo de superioridade. Né, gente? Que triste. Temos agora aqui o adjetivo difficult, que é difícil. Difícil. The most difficult, o mais difícil. I think this is the most difficult job I've ever done. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil que eu já fiz. Dentre todos os outros trabalhos, esse foi o mais difícil. E aí temos aqui agora, gente, as exceções dos adjetivos que são irregulares. Ou seja, veja algumas exceções que não seguem as regras vistas acima. O adjetivo good, não, que é bom, olha só. No comparativo de superioridade, usa-se better, melhor. Agora, no superlativo de superioridade, presta atenção, ó. The best, o melhor. A gente vê muitas pessoas utilizar, ela é my best friend, my best brother, my best sister, my best mother, entre outros. Meu melhor amigo, né? Então, a expressão melhor depende do contexto, que em relação aos, dentre todos os amigos, ele é o melhor. Então, a expressão the best vem nesse sentido. Aí eu tenho aqui, né, exemplos, não, normais, ó. I felt good yesterday. Eu me senti bem ontem. Frase normal. Agora, quando eu utilizo, ó, trocando o adjetivo. I feel better today. Eu me sinto melhor hoje. Comparativo de superioridade, então, me sinto melhor hoje. Today is the best day of my life. Hoje é o melhor dia da minha vida. Essa frase era o quê? Superlativo de superioridade, gente. É o mesmo caso de bad. O bad que é ruim, ó, worse.
pior. The worst, o pior. Gravem bem esses três aqui, ó. Bad é o adjetivo, né, que é ruim. Worse, comparativo de superioridade, significa pior. The worst, que é o pior, superlativo de superioridade. Belezinha? Primeiro exemplo lá, ó, that soccer team is bad. Aquele time de futebol é ruim. Quase comum. Your team is worse than mine. O seu time é pior do que o meu. Veja só, é pior. Eu não posso dizer é mais ruim do que o meu. O seu time é mais ruim do que o meu. Linguagem coloquial. Correto? O seu time é pior do que o meu. Não, supera não. É comparativo de superioridade. Superlativo é essa próxima aqui, ó. Your team is the worst team in the league. O seu time é o pior time da liga. Lascou. Dentre os outros times da liga, o seu é o pior. Superlativo de superioridade. Certo, galerinha? Temos aqui uma videoaula que eu já postei no grupo aí, ó, sobre umas outras metodologias de explicação sobre o comparativo e superlativo. Temos aqui a atividade, então, que vocês vão colocar marca alternativa em que há o comparativo e o superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente. Gente, ó, o comparativo e superlativo aqui se refere ao comparativo de superioridade e também o superlativo de superioridade. Observe as variações desses adjetivos antes de marcar a alternativa correta. O mesmo vale para a segunda também, né? Selecione o comparativo e o superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente, ó, large e small. Só lembrando que no número 1, o adjetivo easy significa fácil e o bad significa ruim ou mal. Large significa amplo, né, no sentido de grande. Small, pequeno. Nessa aqui também, comparativo e superlativo de superioridade. 3. Complete a frase Edward is. Aí tem aqui o trecho central da frase para formar. All family, toda a família. Muito importante, ó. É para completar essa frase com o superlativo de superioridade. Olha só, frisem bem na interpretação das questões. Superlativo de superioridade do adjetivo polite, que é educado. E depois marque a alternativa correta, certo? Ó, vocês vão marcar a alternativa correta, que corresponde ao superlativo de superioridade do adjetivo polite. Belezinha? 4. Marque a alternativa cuja frase esteja empregando incorretamente o grau dos adjetivos. Essa é bem aqui, né? A letra da quarta questão está assim, né? Can Bob run as fast as Jack? Bob pode correr tão rápido quanto Jack? B. Uma mesa é normalmente menos pesada que uma cadeira? C. O português é menos difícil que a matéria que eu tenho? D. Ela foi a garota mais popular na escola. Beleza? Só essa dica que eu posso dar das traduções. Vocês vão analisar, no caso aqui da questão 4, a estrutura que já está em negrito, gente, ó. Para ver qual que está incorreta. Eu já disse a tradução. Qualquer coisa eu volto o vídeo aí, o áudio, e escute novamente. Para as questões de 5 a 8, escolha a alternativa que melhor traduz a ideia da frase negrita. Então, não vou entrar nem em detalhes aqui, que vocês vão olhar a tradução, né? Que melhor traduz a frase que está em negrito. A 9, assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade. Essa aqui também já tem o português que pode ajudar, para vocês marcarem a correta. A 10, escolha a alternativa que melhor preenche a lacuna da frase a seguir. Aí eu tenho, olha só, gente, eu tenho o inglês e também o português, ó. Ela joga tênis muito bem, mas ela pode, aí tem um lá, mas ela pode jogar, aí tem aqui as expressões, melhor, pior, bem, ruim, o melhor. Aí vocês vão marcar a alternativa que preenche corretamente de acordo com o sentido da frase. Ela joga tênis muito bem, mas ela pode jogar não sei o que isso. Mesmo caso acontece para 11, ó. Aquela mesa é
não sei o que, do que esta. Qual das alternativas a seguir completa corretamente a frase, para ser a frase acima? Porque ela ficou foi embaixo, né? 12. Em termos de comparação de adjetivos, a seguinte alternativa que não contém forma irregular, frise bem na pergunta, ó. Alternativa que não contém forma irregular, ou seja, forma irregular é que não altera a forma base do adjetivo, ou seja, quando a forma base não se altera, né? Permanece a mesma, sem muita alteração na base, como se fosse o radical. Aí eu tenho aqui os exemplos, né? Fast, far, bad, good, old, e a forma deles quando foi alterado, né? Na comparação de superioridade. E a última, o número 13, né? Marca alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir. Também eu tenho o português, ó. Ele esqueceu de nos contar sobre. Aí tem que ver esse trecho bem aqui, ó. Dangerous, que é perigoso. Cidade do país. Beleza, gente, era só isso mesmo. Boas dicas, bons estudos. Temos aí as videoaulas aí sobre o assunto. E boa sorte. Até mais. E a gripe tá me pegando aqui até umas horas, né?